Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje, você vai entender o quão importante é você tratar o problema na raiz do seu paciente, mesmo que isso vá doer, mesmo que ouvir não seja tão fácil. Muito prazer, eu me chamo Carla Talarico, sou fisioterapeuta, professora, palestrante há mais de 15 anos. Eu trabalho somente de forma integrativa e complementar, buscando identificar sempre a causa, a raiz, ir diretamente no problema. E é por isso que o tema de hoje é: o seu paciente precisa que você vá na raiz do problema ao invés de massageá-lo. Por quê? Massagem no ego ou olhar para a verdade? Porque ele realmente te procurou? Então, bora pro vídeo. Então, por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Massagem no ego ou olhar para a verdade? Quando um paciente busca você no seu consultório, uma consulta online, independente hoje da sua linha de trabalho, que profissional da área da saúde você faz, que tipo de terapia ou tratamento você faz com o seu paciente. Quando a gente fala massagem no ego ou olhar para a verdade, a gente precisa entender o que dentro desse contexto. Se realmente você está conseguindo ajudar o seu paciente a realmente trabalhar o problema, ou se ele é realmente aquele paciente que vem e volta sempre com a mesma questão. Porque se ele vem e volta sempre na mesma questão, você não está conseguindo auxiliá-lo a fazer o quê? Enxergar a verdade da situação, a real situação. Ele pode não estar preparado para resolver a situação? Sim, mas quando a gente começa a executar uma forma específica de você ajudá-lo a chegar naquela questão, quando ele começa a seguir certos passos para que ele consiga chegar lá, ele começa a olhar para a verdade atrás da situação que ele está vivendo, que ao longo da vida ele não conseguiu resolver, ele não conseguiu ir na causa, ele não conseguiu tratar realmente a raiz, e ele ficava fazendo o quê? Repetindo sempre a mesma história. Sabe aquele paciente que sente que ele chega para você e ele fica sempre contando a mesma história? Sabe aquela pessoa que você convive, que ela sempre fica contando a mesma história? Mesmo você sendo uma pessoa, que você trabalha com pessoas, às vezes as pessoas vêm e contam questões pra gente. Então, quanto mais, até foi um post que eu já fiz, quanto mais você conta a mesma história, mais você está preso aonde? Lá no seu passado. Então, se o seu paciente fica sempre te contando a mesma história, isso é um sinal de quê? Que você ainda não conseguiu chegar na questão para fazer ele dar um novo significado e mudar a forma de quê? De enxergar aquela história. E por que quanto mais eu conto a mesma história, mais eu tô preso naquele passado? Porque tudo é a forma como eu guardo a situação. É por isso que se ele fica sempre repetindo a mesma história e a gente não consegue fazê-lo enxergar para a verdade da situação, o que ele precisa realmente dar um novo significado para que ele consiga mudar a forma de enxergar aquilo que ele passou e ele consiga mudar a forma de agir e fazer, a gente fica só massageando aquele paciente. Mas o que esse paciente ele precisa? Que você diga a verdade, que você chegue na raiz, que você faça ele a olhar para a real situação que ele precisa realmente resolver. Porque por mais que ele racionalmente muitas vezes fale, isso está resolvido, esse problema eu não tenho mais, mas você sabe olhar para a questão e verificar qual é a real causa, você consegue olhar para ele e falar, a verdade é exatamente essa, nós precisamos trabalhar essa questão.
E quando você usa uma ferramenta específica, você percebe perante aquele passo a passo que o que ele precisa trabalhar é aquilo, e você trabalha aquilo que você ali como terapeuta que sabe olhar para aquela questão, você começa a trabalhar aquilo. Ele vai o quê? Então vamos fazer a ferramenta. Você vai, faz a ferramenta, ele vai embora. E ele para de contar a mesma história. E ele para de ter o mesmo comportamento. E ele muda a forma de enxergar. E ele muda as escolhas. E os sintomas começam a mudar. Você sabe que você foi aonde? Que você fez ele olhar para onde? Para a verdade, para a raiz. E ele concorda com você falando assim, eu achei que aquela situação já estava resolvida. E quando você trouxe, nós trabalhamos aquela questão, realmente a partir de agora eu consigo mudar. É fácil fazer ele olhar para a verdade? É fácil você trazer algo que ele chega e nega e fala que aquilo já está resolvido? Não. Mas você fazer ele olhar para a verdade, você ter as ferramentas certas que te fazem saber quando ele fala, quando ele conta a mesma história, quando ele traz um sintoma que também te diz um pouco da percepção, ou quando ele te traz, né, sintomas que te dizem qual fase que ele está de estresse, se é algo crônico, se é algo ali que começou agora, se você começa a entender também como é que o corpo dele está funcionando, o que ele está apresentando de sinal, é mais fácil que você consiga ir onde? Aonde a real causa. Fazer ele realmente olhar para a verdade da situação. E não ficar ali, ok, então já está resolvido, então que... Não, a gente precisa chegar onde? A gente precisa entender que essa pessoa que está ali na frente, ela está buscando o quê? Uma ajuda. Ela quer mudar alguma coisa. Porque senão ela nem teria chego no seu consultório. Ela nem teria chego através de uma indicação para passar em consulta com você, em terapia, fazer um processo de coach ou, né, alguma técnica que você use atualmente mais no seu consultório. Ela não teria recebido essa indicação, ela não teria ligado, ela não teria agendado. Tem pacientes que às vezes resistem a mudar a situação, sim, mas quando ele sabe a verdade, ele já tem uma clareza, ele já tem uma mudança de chave. E aí a gente entra como um processo que a gente já identificou a verdade. Mas é a gente trabalhar o que está dentro dele para que ele tenha uma força e consiga realmente mudar perante aquela situação. Então tudo sempre vai se basear aonde? Na verdade. E a verdade, ela está escondida muitas vezes atrás de onde? Atrás de vários mecanismos que ele vai criando, essas histórias que ele vai contando. E quanto mais ele repete essa história, quanto mais ele fala, né, algumas palavras, que é isso que eu quero muito passar para você, que eu quero ensinar para você, como é que você vai olhar para isso, quais são as pistas que você tem que ir captando para você conseguir ajudá-la a fazer o quê? Olhar para essa verdade, mesmo que doa, e realmente vai doer. Quando a gente trabalha realmente a causa, normalmente a gente não quer olhar para essa questão, a gente nega ela, o seu paciente nega ela também. Nós, como terapeutas, também nós precisamos de ajuda. E chega um momento que a gente pede ajuda e a pessoa fala o que realmente é, e dentro da gente a gente quer negar. Mas a gente sabe que dentro é aquilo que eu preciso trabalhar. Então, o seu paciente, o nosso paciente, ele faz igual muitas vezes. Tem paciente que chega e fala, é isso, a gente precisa trabalhar, e a gente vai e trabalha. Mas a gente tem uma tendência a achar que a gente sabe do próprio problema, mas a gente não sabe. É por isso que a gente faz o quê? Pede ajuda. É por isso que você, como terapeuta, precisa saber o quê? Como que eu faço para entender e captar esses sinais para conseguir auxiliá-la a fazer o quê? Olhar para a verdade, para que realmente ele consiga mudar essa questão que o está incomodando e para que eu consiga fazer com que isso seja a solução que ele estava buscando. Então, esse aqui, o tema que eu trago hoje, não falo que não é você não olhar para o seu paciente, não estar ali com ele, não. Nós estamos ali para ser força, não para ajudá-lo a aumentar o problema, não. É diminuir esse problema e transformar esse problema no quê? Numa solução. Porque a partir do momento que você olha para a verdade,
A partir do momento que você dá um significado, que você tem as ferramentas certas, que você sabe olhar para esse passo a passo, você consegue fazer o quê? Resolver. Se você que é terapeuta consegue olhar para esse paciente e ter uma clareza na fala, no sintoma, saber o que usar para auxiliá-lo, e às vezes em uma consulta você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer isso mais rápido. Você vai conseguir ajudá-lo a chegar na questão mais rápido. E cada vez que ele vem, você consegue trabalhar uma questão nova, esse paciente começa a fazer o quê? A voar. Ele vai gostar de olhar para a verdade, ele vai gostar de ouvir de você o que você tem a dizer sobre a questão dele, sobre o que precisa ser trabalhado, sem ficar fazendo o que com ele ali? Dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, porque você está somente massageando aquela questão. Não pode doer esse ponto que às vezes a gente vai apertar, mas depois ele faz o quê? Ele finalmente cicatriza. Eu sempre falo o que para os meus pacientes? Pensa na questão que você passou como uma ferida, que quando alguém fala daquilo, é como se enfiasse o dedo naquela ferida, e é por isso que isso causa tanta irritação, tanta tristeza, porque alguém está enfiando o dedo nessa ferida, por isso que você tem as reações que você tem. Agora, se essa ferida cicatriza e alguém toca aqui onde era a ferida, não vai. Isso não movimenta você. Isso é ajudar ele a olhar para a verdade. Vai doer no primeiro momento? Vai, mas depois cicatriza e eu posso colocar o dedo aqui e não dói mais. E é aí que ele vai ter o quê? O que ele foi buscar você. O resultado que ele esperava. Não ficar, não estou vendo, tá mudando muito devagar, não sei. Então, se você chega onde você precisa, se você não faz essa massagem ao redor da ferida, se você vai direto nela, coloca o dedo lá na ferida, pá, vamos trabalhar isso aqui. É isso aqui que a gente precisa dar um novo significado. É isso aqui que a gente precisa fazer. Existe uma forma. Tem como você chegar nessa questão, não ficar ao redor da ferida, você ir direto nela e entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Sejam comportamentos, sejam sentimentos, sejam sintomas físicos, que quando você começar a entender o que são esses sintomas físicos, caminho sem volta. Você já olha para aquilo, pá, já sei, é esse sentimento, é assim que ele está, é isso aqui que ele está vivendo, vamos atrás de qual é a situação. Tem um passo a passo. Tem como fazer isso de uma forma objetiva, clara, direta e tratar exatamente o que ele está precisando. Seja essas situações do passado, o que ele está vivendo agora, atualmente, que está trazendo essa questão do passado. E eu não estou dizendo que eu trabalho com os meus pacientes sendo extremamente dessa forma, não. Tudo é de uma forma, tudo é da forma como você apresenta. É o que eu falei, massagear esse ego é você ficar dando volta na ferida. Não é dar volta na ferida, não. É ir direto nela. Porque ela é a verdade, não o que está ao redor dela. É ela. Eu preciso ir direto nela. Na raiz de onde tudo começou. Muitas vezes aonde? Lá atrás. Em um passado. E eu acho que como aquela situação está distante de mim, ela não é a ferida. Mas se você sabe como chegar lá, você consegue atingir. E você, como um profissional que trabalha com pessoas, esse, é um tema que traz para você o quê? Uma nova oportunidade de olhar para as questões de quem? Do seu cliente, do seu paciente. Sempre tem conhecimentos novos que podem agregar aonde? No seu atendimento. Para que as pessoas façam o quê? Saibam que você, quando você se atualiza, você conhece coisas novas, você consegue trazer algo para esse atendimento que vai fazer o quê? Modificar essa forma de atender, vai ter aquele algo a mais. Quando a gente adquire novos conhecimentos para você olhar para aquele ser humano que chega ali para você, com as suas questões, com as suas queixas, fica mais fácil com que você faça o quê? Com que você ajude ele a realmente trazer aquela clareza que ele precisa. Eu, recentemente, atendi um paciente que chegou para mim, onde ele teve alta, porque as pessoas chegaram para ele e falaram que o caso dele não tinha mais o que fazer.
ele precisaria somente trabalhar com essas questões que o estavam estressando. Ou, né, como ele me trouxe, sair de onde ele estava. Mas para a fase atual dele, essa não é a opção. Ele não tem como sair de lá. Mas esse profissional que deu alta para ele não sabia como fazer o quê? Como ajudá-lo dentro dessa questão. É por isso que se você sabe como enxergar, você abrange o seu conhecimento, você consegue nunca deixar um paciente como à deriva. Deixá-lo à deriva. Sem saber para onde encaminhar, o que fazer. Ou você identificar, mas falar, eu já sei quem pode contribuir com tudo que nós já estamos fazendo aqui dentro. Você não fica com o quê? Com esse paciente à deriva. Porque se essa pessoa também capta essa situação e acha que ninguém pode ajudá-lo, ele também começa a aumentar o quê? O problema. E ele realmente vai achar que não tem o quê? Solução. E é isso que quando uma pessoa chega para mim lá no meu consultório, é quando eu estendo a mão para ela e falo assim, a gente vai trabalhar isso, a gente vai entender isso. Eu nunca tive um paciente que eu cheguei e falei assim, não tem como atender, não tem como tratar. Eles sabem disso, os meus pacientes, eles sabem do que eu estou falando. Eu falo isso para eles, nós vamos entender, nós vamos tratar, nós vamos chegar na causa, nós vamos dar um novo significado para isso. Porque sempre há uma solução. Mas para você ter uma solução, você precisa entender tudo que ele está te trazendo, essa história que ele traz de vida, do que ele viveu, para que a gente consiga chegar dentro desse contexto e tratá-lo. E se você hoje trabalha, né? Às vezes você já fez aí diversos cursos, você já fez diversas técnicas, né, para trabalhar com seus pacientes, com seus clientes, mas às vezes você está tendo dificuldade de colocar isso em prática. Às vezes porque esse passo que você tinha que tomar está difícil, porque às vezes você tem alguma questão em relação a algum espaço, às vezes você tem a questão em realmente colocar tudo na ordem para que você consiga executar. Normalmente os processos, eles são muito simples. Os processos, eles são. Mas o tema, mas a questão de fazer o paciente olhar para a verdade daquilo que o traz, talvez essa seja a sua maior dificuldade. Porque os pacientes que vêm para nós tratarmos são aqueles que nós conseguimos ajudar. Pode olhar para os seus pacientes hoje. Algo que eles trazem tem muita ligação com o quê? Com a sua própria história. Já tinha parado para pensar nisso? Que os pacientes que você atrai têm uma ligação com a sua própria história. Por isso que dentro do meu trabalho, eu sempre faço até o próprio terapeuta olhar para a sua questão. Porque se você tem hoje alguma dificuldade com os seus pacientes, você também precisa olhar para essas questões, olhar para essas verdades e coisas que você traz, para que você consiga ajudar o seu paciente, o seu cliente, a olhar para a verdade dele. Se o seu paciente chegou para você com uma questão de vida, às vezes essa questão ressoa em situações que a gente já resolveu. Então a gente tem uma oportunidade de auxiliá-lo a chegar nessa raiz. Qual que é o jeito errado de você ajudar esse paciente? Você aumentar o problema. Se ele começa a contar e você olha para ele e fala, nossa, realmente, você passou por essa questão. Nossa, que difícil. Nossa, como sua mãe era difícil. Nossa, que problema realmente que você tem. Você realmente acha que você está ajudando esse paciente? Em hipótese alguma. Esse é um jeito completamente errado, que você está fazendo o quê? Aí, você está massageando o ego do seu paciente. Você não está ajudando ele a fazer o quê? Tratar a causa. Aí você vai olhar para mim e falar, tá bom, então. Como é que eu faço se eu tenho dificuldade? É isso que eu vou ensinar você. É aí que eu vou chegar com você. Como que é o jeito certo
de você trabalhar essa questão. É fazer ele olhar para essa real questão, mesmo que ele comece com o racional, o mental dele, a querer dar voltas, lembra? Dar voltas aqui na ferida, o que você vai fazer? Não, essa é a real causa. A gente precisa trabalhar essa questão. E a gente vai trabalhar essa questão, por quê? Porque o que você quer como terapeuta é que esse paciente mude o quê? A forma de enxergar essa situação, para que ele mude a forma de enxergar, mude a resposta perante as situações, faça novas escolhas, tenha novos sentimentos, novos pensamentos, novos comportamentos. É isso que você, com o seu paciente cliente, quer? É. Ou você quer que o paciente fique sempre contando a mesma história, e você veja que ele continua preso naquela situação que ele passou lá atrás. Então, quando a gente tem um real problema a ser resolvido, é super desafiador tocar nesse tema com a pessoa que está ali na sua frente. Porque muitas vezes ela vai entrar aqui com você em negação. Não, mas eu acho que não é, mas não foi, mas não começou aí. E a gente tá ali para quê? Para ajudar ele. Eu vou ajudar você. E para eu ajudar, muitas vezes vai fazer o quê? Vai doer. Porque esse é o jeito certo. Vai doer. Vai ser o quê? Difícil? Não. Desafiador. Troca essa palavra. Já começa trocando. Quando você for falar para o seu paciente de difícil, já fala desafiador. Mas se é um desafio, a gente sabe que a gente pode superar. Que eu posso ir em frente. Que eu posso mudar a forma de falar. Que eu posso mudar a forma como eu conto essa história. Mas para eu conseguir ajudar esse paciente a mudar a forma de contar essa história da vida dele, eu preciso ir no centro, eu preciso ir na raiz, eu preciso ajudá-lo a transformar isso. E você pode ajudá-lo? Pode, é isso que eu vou ensinar para você. É isso que eu vou trazer para você. Então, você já começa a partir de agora a fazer o quê? Mudar essa palavra. Você começa já a prestar atenção em pistas. Você começa a entender um pouco, você já pode anotar isso aí. Você pode colocar isso em prática agora. Antes de eu começar a te ensinar esse passo a passo, você já pode fazer o quê? Já olhar a forma como ele fala as situações, você já começa a anotar isso lá. Anote quando ele entrar em negação. Você já tem uma pista aí. Mesmo que você ainda não consiga entender completamente como é que você vai executar isso com ele, mas você já tem uma pista de como você vai começar a fazer isso. Comece a trocar as palavras que você fala. Não fale que é difícil, fale que é desafiador. Você já tem algo aí que já vai mudar muita coisa dentro do seu consultório, com seu paciente, com seu cliente. Se você já estava agindo desse jeito errado, de ajudando a aumentar o problema, ao invés de no jeito certo, ajudando ele a transformar essa mesma história que ele estava contando para você, você já começa a fazer isso a partir de agora diferente. Quando a gente para pensar que nós temos o quê? 2 ouvidos e uma boca só. A gente para de falar mais, escuta mais esse paciente, porque todas as pistas vão estar aonde? Vão sair dele. É por isso que quando a gente vai interpretando, essas pistas vão somando naquele jeito onde a gente precisa chegar ali exatamente. Se você não estava fazendo dessa forma, faça. Já aproveita e conta aqui embaixo para mim nos comentários o que mais te impactou nesse vídeo, se você assistiu esse vídeo até o final, qual está sendo a sua maior dificuldade hoje com seu cliente, paciente. Se você lembrar de alguém, marque essa pessoa aqui embaixo. Se você passa com alguém, você fala assim, nossa, eu quero que tal pessoa que eu gosto muito faça esse curso. Você coloca aqui embaixo para mim, porque conhecimento só serve se ele é compartilhado. E meu intuito é trazer para você com esse novo curso, para que você consiga entender essa raiz, para que você consiga ajudar seu paciente para olhar para essa verdade, para que você tenha resultado muito mais rápido
do que você imaginou com esse cliente paciente, você possa comemorar junto com ele. Que, de novo, conhecimento só importa se compartilhado. Se você curtiu esse vídeo, curte aqui. Se você ainda não me segue aqui para você saber em primeira mão sobre esse curso. Fica de olho, se você lembrar de alguém, compartilha esse vídeo com ela. Já me segue aqui e ó, até o próximo vídeo.